Daqui a pouco você vai saber corta pra cá, isso. Daqui a pouco você vai saber os destaques do jornal O Dia News de hoje. Nós vamos agora a uma reunião com o senador Ciro Nogueira que está acontecendo com vereadores. O Natanael está fazendo a cobertura. Natan, boa tarde, vamos aos detalhes. Aí não dá, né? Volta pra cá. Aí não dá. Quando tiver na lagoa, como é que chama? Na canoa, fazendo canoagem, aí não dá. Tem que estabilizar, né? Isso. Natan, boa tarde. Fica à vontade aí pra gente trazer as informações do que ocorreu nesta manhã, aí com a presença do senador Ciro Nogueira. Oi, Douglas Cordeiro, boa tarde para você, boa tarde a quem nos acompanha no Jornal Dia News. A gente fala ao vivo, direto de um restaurante aqui na zona sul de Teresina, onde acontece nesse momento um encontro, um almoço entre o senador Ciro Nogueira e vereadores. Vereadores, um encontro inclusive suprapartidário, viu, Douglas, que reúne vereadores não apenas do Progressistas, o partido presidido a nível nacional pelo senador Ciro Nogueira, mas vereadores de diversas siglas do interior do estado, inclusive do Partido dos Trabalhadores, do MDB, do PSD, partidos aliados à base do Karnak. Esses vereadores estão aqui na capital participando de um encontro promovido pela União das Câmaras Municipais, pela Associação dos Vereadores aqui do estado do Piauí, além do senador Ciro Nogueira, também a presença do deputado federal Júlio Arcoverde, o presidente estadual do Progressistas, Joel Rodrigues, e uma série de lideranças. Nesse momento o senador concede entrevista. Vamos tentar aqui uma aproximação para ouvir o que fala o senador Ciro Nogueira. O senador conversa com a imprensa, com os jornalistas presentes aqui neste almoço. Vamos ouvir o senador. Questão de apoio à pré-candidatura, eu vim ter a oportunidade de conversar com todos os vereadores do estado. Ontem eu recebi mais de 100 vereadores lá no meu gabinete. Temos que conversar com todos, são pessoas que têm uma atuação, que podem ter esse elo de ligação meu com a população, que podem me ajudar a melhorar ainda mais o desempenho do meu mandato. Senador Ciro Nogueira, conversando aqui com os jornalistas, inclusive também de temáticas nacionais, vamos tentar perguntá-lo também na sequência, Douglas. Senador Ciro Nogueira, que se reúne hoje com vereadores de diversos partidos aqui. Enaltecer, parabenizar que se tome essa atitude. Agora, que seja uma atitude para acontecer, não seja só discurso como que esse governo toda hora anuncia ações e não chega na população. Nós vamos enfrentar talvez uma das secas mais terríveis de nossa história. Eu espero que isso realmente se torne realidade. Senador, estamos ao vivo aqui com Douglas Cordeiro no Jornal Dia News. Senador, primeiro sobre esse encontro, encontro suprapartidário, vereadores de várias siglas, é uma demonstração de apoio que fortalece o seu projeto para 2020? Aqui não vamos tratar de candidatura, aqui é trabalho, esse é um ano de trabalho. Isso aqui é uma oportunidade que eu estou tendo de conversar com todos os vereadores, independente de que se vão votar em mim ou não, mas de ter a oportunidade de conhecer um pouco mais do meu trabalho, me ajudar no nosso desempenho em Brasília. Isso é uma oportunidade que eu tenho uma dificuldade, às vezes, de não estar tão presente nos municípios, porque eu sou o único político do Piauí que trabalha em Brasília de segunda a sexta. Então, eu não estou tão presente. Isso é uma forma de eu estar presente nos municípios através do contato com os vereadores, que é quem está diretamente ligado à população. O senhor tem recebido muitos prefeitos e vereadores em Brasília aqui também. Qual é a principal demanda que o senhor tem recebido dessas lideranças, principalmente do interior do estado? O que é que falta? Qual a prioridade desses municípios? Os municípios piauienses têm uma dificuldade muito grande financeira. Precisam muito de emendas que eu tenho, graças a Deus, conseguido levar para esses municípios. Mas são as mais variadas áreas, né? Nós temos um problema sério esse ano da seca. Tem nos preocupado muito, né? É uma situação que esse ano choveu muito pouco. E nós temos que começar a nos preparar para enfrentar e levar água à população, já que o governo não tem conseguido fazer isso. E eu vou tentar ajudar os municípios piauienses nessa demanda. Senador, ainda sobre uma demanda aqui do estado do Piauí, ontem o senhor se reuniu com o prefeito de Parnaíba, Francisco Emanuel, alguns membros da bancada federal. Como é que o senhor tem articulado para apoiar a prefeitura de Parnaíba nesse início de gestão? Olha, nós tivemos um trabalho muito grande com o prefeito Monsanto, fizemos a maior gestão da história do mandato passado, e isso tem que continuar com o Francisco Emanuel. Terá nosso apoio, tanto meu quanto do deputado Júlio, do deputado Átila, e nós vamos ajudar ainda mais a prefeitura de Parnaíba. Esse rompimento político lá atrapalha essa relação administrativa, essa parceria do senador Ciro Nogueira com a prefeitura? O senhor tem trabalhado ainda, acredita numa reconciliação ou já está difícil?
Olha, atrapalha a questão política, mas a gestão nós temos que separar. O prefeito vai continuar com o nosso apoio, nossa prioridade. Aliás, não é o prefeito, é a cidade de Parnaíba quem tem que continuar recebendo esse apoio, e nós vamos estar ao lado do prefeito Francisco. Levei ele também ao senador Marcelo para que o Marcelo também pudesse ajudar a prefeitura de Parnaíba. E nós vamos somar esforços para que a gente possa trabalhar cada vez mais pela cidade tão importante do nosso estado. Senador, como é que o senhor viu a intimação ontem do ex-presidente Bolsonaro? Senador, falando sobre a intimação do ex-presidente Jair Bolsonaro na UTI do hospital em Brasília. E nós só temos que repudiar isso. Senador, só para finalizar, ontem o deputado Tales também ele visitou lá em Brasília. Ele já disse que vai seguir com a base do governador Rafael aqui. Ele segue bem-vindo nas suas agendas? O Tales é um grande aliado meio histórico, né? Ele vai ter que, por conta de ficar com o Rafael, vai ter que ir para outra chapa. É uma coisa que me dói muito, mas nós não podemos ter ninguém do governo do estado competindo com quem está na oposição, porque isso é desigual. Para o senhor agora, para todo mundo almoçar, e o senhor também. Pode sair essa dobradinha aí com o Marcelo Castro? Não. Eu vou ter candidato do nosso lado. O Marcelo, nós temos que somar esforços, como eu quero trabalhar com a Jussara também, para ajudar todos os municípios. Eu acho que esse ano não é um ano de política, não. Nós temos que somar esforços, 10 deputados federais, os 3 senadores, por todos os municípios piauienses. Senador, o seu nome voltou a circular com uma possibilidade de candidatura a vice-presidente. O senhor descarta essa possibilidade ou está no radar do senador Ciro Nogueira? Gente, eu descartar a possibilidade de ser vice-presidente da República, jamais, é uma honra seria isso, mas isso não me pertence. Isso aí depende de uma conjuntura. Se eu for o melhor nome no próximo ano, ficarei muito honrado de ser o primeiro piauiense vice-presidente da República. Mas eu tenho que focar no meu estado, nas minhas raízes, e minha força está no Piauí. Se eu for forte do Piauí, eu posso ficar forte nacionalmente. E por isso que eu estou focado na minha reeleição para o Senado. O ex-presidente Bolsonaro disse que namora, palavras dele, um nordestino. O senhor é muito próximo e é nordestino. Pode ser o seu nome? É o senhor que está nesse namoro político com o ex-presidente? Eu namoro com o presidente Bolsonaro é eterno. Quem sabe o dia não se transforma em casamento. O senador Ciro Nogueira continua aqui conversando. Vamos mostrar aqui a movimentação. O nosso repórter cinematográfico Sérgio Neto mostrando aqui a movimentação intensa de vereadores, lideranças políticas do interior do estado. Por aqui também, presidente estadual do Progressistas, Joel Rodrigues, deputado federal Júlio Arcoverde, uma série de lideranças aqui conosco, participando desse encontro do senador Ciro Nogueira e lideranças da oposição. São vereadores de várias regiões, da região norte, da região sul do estado do Piauí, que seguem por aqui nesse encontro. Vamos tentar aqui, Douglas, uma aproximação com o presidente estadual do Progressistas, viu? Joel Rodrigues, também por aqui, segue também conversando com a imprensa. Vamos tentar aqui ouvir o que diz e a avaliação, inclusive, do presidente estadual do Progressistas, Joel Rodrigues. Volta para cá. A respeito desse momento. Pois não, Douglas. Volta para cá. Tô pedindo para voltar pro estúdio. Daqui a pouco vamos conversar com o Natan. Eu vou fazer a escalada do jornal e a gente volta a conversar ao vivo com o Natanael. Olha, nessa edição a gente começou com ao vivo lá do encontro do senador Ciro Nogueira, e aí não iniciamos com a escalada, como já fizemos um Karnak também várias vezes, por conta da urgência da notícia. A gente volta depois com o cardápio do jornal O Dia News. Hoje nós vamos falar sobre vários assuntos, como acontece todos os dias. Por exemplo, polícias civil e militar deflagram operações no Piauí contra roubo de veículos e tráfico de drogas. DENARC também deflagrou uma operação contra facções criminosas no interior do estado, especificamente na região sul. E os nossos repórteres vão mostrar também. Operação Maria Maria no sul do Piauí e no Distrito Federal. Combate à violência contra a mulher. Nós temos detalhes e você acompanha em instantes aqui no ODN. Hoje vamos falar dos estragos da chuva que caiu nesta quarta-feira na capital e como deve ficar o tempo nos próximos dias. Secretarias de Segurança, Educação e Saúde se unem para dar mais proteção aos estudantes do Piauí. Ezequiel Araújo. Secretarias de Saúde, Educação e Segurança Pública lançam um programa integrado voltado à cultura da paz e também ao bem-estar de crianças e adolescentes nas escolas pelo Piauí.
Daqui a pouco nós damos mais detalhes sobre esse assunto. O jornal O Dia News está no ar. Vamos voltar com o Natanael Souza ao vivo. Vou conversar com o Natan. O Natan entrevistou o senador Ciro, vários assuntos, depois nós vamos repercutir. E presença de vereadores. Lembrando que são vereadores de várias cidades, vários municípios. Confirmar com o Natan, ele falou de várias cidades, enfim. Um encontro, segundo o senador Ciro, administrativo, mas é inevitável, Natan, que isso também se transforme num encontro político. Eu queria saber o seguinte, de Teresina, tem vereadores de Teresina? Ô Douglas, a informação que nós recebemos aqui é que o encontro com os vereadores de Teresina acontece amanhã, viu? Inclusive a apuração nossa é que um jantar no início da noite, local ainda não revelado pelas lideranças e a assessoria do senador Ciro Nogueira, mas o senador deve se reunir com os vereadores de Teresina amanhã em um jantar. Nós estamos aqui, inclusive, tentando buscar mais informações, mas, de fato, hoje, esse encontro com vereadores do interior do estado, de vários municípios e de vários partidos. Amanhã, o senador Ciro Nogueira terá um jantar com os vereadores da capital. Expectativa de um bom número de vereadores, inclusive, para ouvir, além da parte política, claro, que não deixa de ser pautada também, os vereadores vão levar demandas ao senador Ciro Nogueira. Mas por aqui também, viu, Douglas Cordeiro, a presença de algumas lideranças, o deputado federal Júlio Arcoverde, que segue por aqui. Vamos ouvir o deputado Júlio Arcoverde. Agora a prerrogativa é do presidente da Câmara de pautar ou não. Deputado Júlio Arcoverde, estamos ao vivo aqui na Dia TV com Douglas Cordeiro. A avaliação que o senhor faz desse encontro, um bom número de vereadores aqui, do ponto de vista político, inclusive, importante para o projeto do Progressistas e do senador Ciro Nogueira em 2026. Um abraço, Douglas. Dizer que é muito importante um encontro como esse. Às vezes o político se preocupa só com o prefeito e o vice-prefeito. E o vereador que está lá na ponta, o vereador que conhece o problema de cada município. E essa integração de um líder maior, como o senador Ciro, com esses vereadores, é que ele vai ter a sensibilidade de saber o que cada região, o que cada município realmente precisa. Então, encontro como esse deve ser feito pelo menos de uma vez por ano, ou de seis vezes. O Ciro é um senador municipalista. Então, mais do que justo ele estar na ponta com os vereadores, como eu disse antes, vendo os problemas, as dificuldades de cada região e de cada município do estado do Piauí. Eu acho que foi um encontro muito salutar e a gente tem que repetir esse encontro várias vezes para que a gente possa fazer a boa política, a política municipalista. Deputado, no outro assunto, ontem o senhor esteve reunido, na verdade, ao longo dessa semana, já com o prefeito de Parnaíba, Francisco Emanuel, alguns outros membros da bancada federal do Piauí. O senhor, inclusive, intermediou o encontro com o Ministério da Saúde, com outras pastas. A avaliação que o senhor faz e como é que a bancada federal e o seu mandato tem ajudado esse início de gestão lá em Parnaíba? Eu já devo ter destinado quase 7 milhões de reais de saúde esse ano para Parnaíba. A gente vai continuar mandando recursos. Parnaíba é a segunda cidade maior do Piauí, nós temos que ter essa preocupação. O que a gente foi pedir na cidade, o ministro da Saúde, foi para aumentar o teto do MAC-PAB. Parnaíba está defasado desde 2011, que não aumenta o teto de Parnaíba do MAC-PAB. E ele ficou prontamente, se botou à disposição, vai mandar uma equipe daqui a 15 dias para Parnaíba para fazer o estudo, os serviços são feitos e se tiver condição ele já aumenta prontamente do MAC e do PAB. No Ministério do ex-governador Wellington Dias e ministro Wellington Dias, nós fomos pedir uma questão do restaurante popular e mais recursos na área da assistência social do município para tirar aqueles moradores, principalmente do centro da cidade de Parnaíba. Do ponto de vista político, como é que está a articulação do Progressistas? O partido, de fato, já tem as chapas montadas. Como é que o senhor tem avaliado a estratégia proporcional e a majoritária também? O nome é Margarete? A de deputado estadual está praticamente montada, 90%, uma chapa muito bem competitiva. A de federal nós estamos fazendo agora, fechando já, finalizando com algumas surpresas que vão se filiar aí ao Progressista. E a Margarete colocou seu nome à disposição do partido, é uma ex-vice-governadora, deputada federal, diretora do SEBRAE, empreendedora, mulher.
tem tudo para ser uma novidade na política piauiense. Obrigado, deputado federal Júlio. Todos aí, um abraço Douglas, um abraço doutor Valmir, todos aí da TV Audiência. Obrigado, deputado federal Júlio Arcoverde. Aqui também presente nesse encontro, nesse almoço, Douglas, que reúne lideranças políticas, vereadores do interior, de várias regiões. A gente segue por aqui acompanhando, viu, Douglas? A movimentação grande, vou pedir até para o Sérgio Neto mostrar aqui a fila do almoço. Muitos vereadores aqui Fila já do almoço aí tá grande, na fila para almoçar com o senador Ciro Nogueira. Vamos mostrar aqui também o buffet, viu? Bem farto, viu, Douglas? Buffet bem farto aqui dos vereadores que estão aqui participando em Teresina de uma série de reuniões, de encontros. A gente segue por aqui, viu, Douglas? Se der tudo certo, vou fazer uma boquinha, daqui a pouco eu retorno ao estúdio do jornal O Dia News. Obrigado, Natan. Ó, tá vendo aí? Ô, meu primo, chamei o Ezequiel. Dá um toque no Ezequiel. O Ezequiel cantou a pedra. Ei, Ezequiel, vem aqui. Você cantou a pedra, o Ezequiel? Quando eu fui ali falar com a Carliette, ele cantou a pedra. Ele disse que foi do ar, viu? Só, eu vou voltar aí pro estúdio, enquanto eu faço um pouquinho, depois eu... Aí, o Ezequiel cantou a pedra, pai. Cantou a pedra. Entendeu? Ó, forrado de gente aqui no... Um abraço pro deputado Júlio Arcoverde, obrigado aí pela deferência. Olha, eu vou conversar agora, vamos mudar de assunto, né? Daqui a pouco a gente fala de política de novo, mas agora nós vamos falar de segurança pública. O assunto é segurança pública. Vamos falar de operação policial nos municípios de Simões e Caridade do Piauí. A DENARC, operação do DENARC. Traz o Tony Silva aí ao vivo. Tony Silva, a operação do DENARC, aliás, uma operação que vinha sendo maturada há muito tempo. Operação da segurança pública do Piauí, operação certeira, por isso que demandou tempo, investigação, inteligência, mostrando já o resultado desse trabalho do governador Rafael Fonteles, do projeto Pactos pela Ordem. Já faz parte das ações desse pacote apresentado pelo governador Rafael Fonteles. Seja bem-vindo, boa tarde. Pronto, isso mesmo, Douglas. Boa tarde a você, boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Exato, essa operação, as investigações tiveram início ainda no ano passado. E, como você bem frisou aí, foi montado todo um aparato, foram expedidos vários mandados de busca, apreensão, e o objetivo é sempre aquele mesmo, de combater, enfraquecer as organizações criminosas. E daí, então, essa operação foi deflagrada hoje com apoio da aeronave, do BOPAE, da Polícia Militar, canis, enfim, um verdadeiro aparato, mais precisamente para 2 cidades do sul do Piauí. Nós fomos buscar detalhes em uma reportagem que a gente acompanha a partir de agora. A operação deflagrada na manhã desta quinta-feira é fruto de uma investigação continuada, com ações executadas nas cidades de Simões e Caridade do Piauí, ambas na região sul do estado. O principal objetivo da operação é o enfrentamento às organizações criminosas. 20 mandados de busca e apreensão foram cumpridos nas 2 cidades com o auxílio de cães farejadores. Nós estamos na região centro-sul do Piauí, em mais uma ação comandada pelo secretário Chico Lucas, assessorado pelo delegado Geraldo Siqueiro, pelo comandante da Polícia Militar, Coronel Sheiva, e executado pelas unidades policiais. Essa junção, Polícia Civil, Polícia Militar, repercutindo diretamente na redução da violência. Em particular, hoje, nós estamos nas cidades de Simões e Caridade, cumprindo o delegado Juarez 20 mandados de buscas. Essa ação articulada pelo DPI, pelo DENARC, pela delegacia aqui de Simões e também pela nossa equipe da DGO, da Polícia Militar. A ação foi planejada ainda no ano passado. A partir de denúncias, houve a necessidade de uma investigação aprofundada e depois houve a determinação do aparelho de segurança. Os presos e o material apreendido foram encaminhados à delegacia de Simões para procedimentos. Mais uma vez mostrando aí a nossa integração, que estamos juntos, ombreados, no combate ao crime, e agora com esse propósito do Pacto pela Ordem,
as nossas modalidades de polícia militar, todas juntas, somadas à polícia civil, para combater esses crimes. E as ações irão continuar. É compromisso firmado, ordem de norte a sul do estado do Piauí. Tá aí, Douglas. A gente ouviu as autoridades, aí o delegado Samuel Silveira, que por sua vez é coordenador do DGO, Departamento Geral de Operações da PM também, Coronel Jacques Galvão, e ainda o delegado do Departamento de Polícia do Interior, Célio Benício. Aí foram enfáticos em falar do combate, o enfrentamento às organizações criminosas. E além desses nós falamos aí, dessas autoridades que nós falamos, ainda tiveram auxílio de delegacias de Picos e de várias outras cidades ali do entorno. Uma grande operação, viu, Douglas? E o delegado Samuel reiterou que desta feita foram essas 2 cidades, porém, futuramente já tem outros planejamentos para outras regiões distintas também do Piauí, e este combate segue fortemente pelo aparelho de segurança do Estado. Douglas. Obrigado, Tony, pelas informações. E, olha, das imagens aqui da operação, porque o Pacto pela Ordem foi apresentado pelo governador, inclusive nós fizemos transmissão ao vivo no Palácio Karnak, ouvimos o governador esteve aqui no Jornal Dia News, eu conversei com o governador especificou cada ponto do Pacto pela Ordem, e aí tem esse problema aí da OAB, falar em constitucional. Eu concordo, assim, no sentido de fazer alguma correção de rumo, né, meu primo? Tudo bem, e o governador disse que vai rever os pontos apontados pela OAB, entrar no consenso ali para fechar o pacote sem haver nenhum tipo de problema. Isso vai acontecer, mas inconstitucional é a violência, viu? O Pacto pela Ordem é necessário, você está vendo já as ações aí, já é uma continuidade, porque a segurança pública do Piauí já vem fazendo um trabalho excepcional. O Pacto pela Ordem intensifica, expande, alastra esse trabalho para o estado do Piauí inteiro. Você vê aí, Caridade do Piauí, Simões, um trabalho do ano passado, Serviço de Inteligência, o trabalho articulado da Polícia Civil, da Polícia Militar. Então, o Pacto pela Ordem tem que ser implementado, o governador vai implementar e a gente torce para que seja implementado o mais rápido possível, para dar continuidade e, mais do que isso, fortalecer esse trabalho que vem sendo praticado na segurança pública do Piauí. Vamos falar ainda sobre segurança. Agora é com Francisco Filho a conversa, porque o assunto é roubo de veículos. Roubo de veículos. Prisão de suspeitos de roubo de veículos. Francisco Filho conversou com o delegado Marcelo Dias sobre este assunto, Francisco. Traga aí o cabeça de peta, por favor, para falar. Olha, você está vendo as imagens dos presos acusados de roubo de veículos. Operação realizada pela polícia, Os meninos estão achando graça lá, né? Então, aí eu só fiz um elogio, né? Tá achando muita graça não, viu? Francisco, mas aí, até aqui também estão balançando a câmera. Pelo amor de Deus, rapaz. Tá aqui que às vezes de noite eu estou sonhando, eu estou caindo de um barco assim, morrendo afogado. Assim, como é que chama? As ondas lá né? Marlambarola. Francisco, a gente comentava aqui, eu lembro numa reportagem que você fez, do alto índice de roubo e furto de veículos no Piauí. Ou seja, ainda era, acho que quando você trouxe essa informação, ainda era Polinter. Mas também do alto índice de recuperação de veículos roubados e furtados. Acho que se não é o maior, é um dos maiores do Brasil. É a polícia que mais recupera veículos roubados e furtados do Brasil, é uma das que mais recuperam. Nesse caso específico, o que é que a polícia informou? Era uma quadrilha, tinha
Tinha alvo em especial, tipo de carro ou era aleatório? Seja bem-vindo, boa tarde. Muito boa tarde para você, Douglas, a todos que acompanham a nossa programação. Vamos por partes, né? Foi uma operação, mandados de busca, busca e apreensão, né, de prisão. Um homem foi preso, um menor apreendido, motocicletas foram recuperadas. Este homem, ele acabou roubando uma motocicleta até de um músico aqui de Teresina, e ele até foi nas redes sociais tentando recuperar o cavaquinho dele, que é o instrumento, né, dele de trabalho. O menor foi apreendido por conta de ser suspeito de um ato infracional análogo a roubo de veículos. Munições pesadas foram também apreendidas. Isso em vários setores, em várias regiões aqui de Teresina. E o que chama atenção também, importante, é que eu estive lá na sede do Departamento de Roubo e Furto de Veículos, a antiga Polinta, no Disseu, e perguntei ao delegado Marcelo Dias, delegado, como estão aí os trabalhos desenvolvidos por vocês, uma espécie de balanço. Ele disse, Francisco, com relação ao mesmo período de 2024, houve uma redução de roubo de veículos aqui em Teresina em cerca de 11%. Vamos conferir. Um homem acabou sendo preso, um menor apreendido, munições também foram apreendidas em mais uma ação do Departamento de Roubo e Furto de Veículos, em várias regiões aqui da cidade de Teresina. O que chamou a atenção é que o homem que acabou sendo preso, ele havia tomado de assalto, olha só, uma motocicleta de um músico e também ter levado o material dele de trabalho, um cavaquinho. Felizmente, o instrumento não foi encontrado. Havia suspeita de que naquela região havia motos roubadas, né, pessoas que já eram investigadas por nós, e assim a gente conseguiu recuperar 2 motocicletas. Nós apreendemos farta munição, né, munição de grosso calibre, inclusive com material de recarga, como chumbo e pólvora. Possivelmente essas munições são de armas utilizadas pelas facções, né, para a prática de vários delitos, né, principalmente naquela região da Zona Sul. Aí, né, mais uma ação da Polícia Civil. E importante, Douglas e amigos telespectadores, é que as motocicletas foram recuperadas, essas munições tiradas de circulação, chumbinho lá para fazer também as munições, principalmente de arma artesanal. E, claro, essa redução, Douglas, de cerca de 11% com relação ao mesmo período do ano passado, nos primeiros meses do ano. Então, é muito importante o trabalho das polícias para que esse número venha a diminuir cada vez mais. Obrigado, Francisco. Eu vou agora falar com a Edna Maciel. Obrigado pela participação. Traz a Edna, a nossa primeira dama, né? A nossa primeira dama da notícia. O assunto eu vou falar com a Edna Maciel. Vamos providenciar a troca aqui no teleprompter para a reportagem da Edna Maciel, a nossa primeira dama. Esperando trocar aqui, Aparecida. A Edna, ao vivo, primeira dama da notícia, é o seguinte: 2 meninas morreram no Brasil no mês passado, supostamente em desafios na internet. Já tratamos esse assunto aqui várias vezes, em outras circunstâncias. Agora é uma circunstância específica que a Edna vai trazer os detalhes e vai explicar. Edna, boa tarde. Mais uma vez, seja bem-vinda mais uma vez. Esse assunto de desafio na internet vem à tona e, novamente, com mortes. Exato. Infelizmente, Douglas e audiência, boa tarde inicialmente. Temos esses 2 casos que chocaram a população, né? Posso dizer a população do mundo inteiro, porque o assunto foi parar na internet, com 2 crianças, 2 meninas. Um caso, Douglas, que foi no Distrito Federal, em Brasília, um dos casos. E num dos casos, uma menina de 11 anos, o outro de 8, num dos casos ainda está sob suspeita, sob investigação, mas tudo leva a crer que realmente foi por esse desafio, ou esse jogo, ou o nome que queiram dar para esse crime cometido na internet e que pode sim causar o que causou essas 2 meninas e as 2 famílias.
Vamos, então, ver sobre esses 2 casos e também o que os especialistas da área de saúde, segurança, educação estão nos orientando a fazer para que isso não venha mais a acontecer. O número é muito alto de casos no ano passado. Daqui a pouco nós vamos falar sobre os números. Por favor, então, vamos ver na matéria que eu produzi essa manhã com o repórter cinematográfico Pedro Cardoso. Casos recentes, como o da menina Brenda, de 11 anos, que morreu depois de participar do chamado desafio após inalar desodorante aerosol em Pernambuco, e o de Sara Raíssa, de apenas 8, no Distrito Federal, que morreu sob suspeita de participar do mesmo tipo de jogo, as autoridades e os pais, como esta professora, estão cada vez mais preocupados. Diane tem filhos jovens e enfatiza que, independente da idade, os pais devem tentar monitorar o uso diário da internet. A questão do acesso à internet, como é um ambiente que não é seguro, independente da idade, de ser criança ou de ser adolescente, a gente tem que ter um diálogo aberto com a criança e, de certa forma, fazer um monitoramento, se possível. Quando é criança, a gente tem uns dispositivos, os aplicativos que fazem, que o pai pode monitorar através do aparelho dele, o que a criança está usando e limitar também tempo de uso, o que ele está acessando. Agora, quando é uma adolescente, já um pouquinho maior, já fica mais complicado esse monitoramento. Então, acho que a melhor arma é você conversar muito com seus filhos e ter um diálogo aberto para você saber o que ele está acessando, de preferência que ele esteja em contato com pessoas que ele conhece, que você também conhece. Os especialistas nas áreas de saúde, segurança e educação são unânimes. Para combater esse tipo de crime praticado na internet, é necessário prestar atenção em 2 pontos fundamentais: o monitoramento e o diálogo. A prevenção eficaz é sempre o controle. Os pais hoje estão um pouco reticentes na questão de controle sobre o acesso das crianças à rede social, com a questão da invasão de privacidade. Mas é importante que esses pais mantenham um certo controle sobre o que as crianças e adolescentes acessam, para que eles se previnam. A forma de prevenção é o controle. Por quê? Porque nós não temos como prevenir esse acesso, a não ser coibindo, de alguma forma, o acesso. É importante que esses pais tenham a consciência de que eles precisam controlar esses acessos, e conversar com esses filhos para que esse controle não seja visto como invasão de privacidade, e sim como uma prevenção de um adoecimento para essas crianças. Algumas formas de proteger as crianças podem ser acessadas na própria internet, como um guia para um ambiente digital seguro e o site institutodemicuida.org.br, como, por exemplo, detalhando as brincadeiras perigosas, quem participa e os riscos à saúde. Mas é importante que os pais, principalmente das crianças pequenas, tenham a consciência de que elas podem ter acesso a coisas que não são adequadas para elas. E para que esse monitoramento seja feito, nós temos os dispositivos de aplicativos de controle parental, por exemplo, que os pais podem controlar tempo de uso de aparelhos, podem controlar o que as crianças acessam, porque é importante saber que nem tudo que está disponível na internet a criança pode e deve acessar. Tem coisas que não são adequadas para ela. Para a gente ter uma ideia da gravidade, Douglas, e toda a nossa audiência, só no ano passado esse instituto registrou 56 casos de crianças ou adolescentes que ficaram doentes ou morreram, ficaram feridos, corrigindo, gravemente, ou então que morreram. Então, como as 2 especialistas falaram, a educadora e a psicóloga, é necessário de que todos nós façamos uma corrente muito grande, uma rede muito grande em volta das nossas crianças, adolescentes, jovens. Essa professora que trabalha na área tem 2 adolescentes jovens em casa, e ela mesmo disse que o único modo de monitorar, porque aí fica mais difícil conforme a gente vai tendo mais idade, é conversando, é o diálogo. Além do monitoramento, é o diálogo. Porque muitas vezes, infelizmente, Douglas, os jovens confundem a gente querer protegê-los de crimes como esses,
que envolvem tanto os crimes cibernéticos de violência sexual, estupro pela internet, como também outros tipos de crimes, como esses jogos e desafios, com invasão de privacidade. Então tem que ficar tudo muito bem claro. Douglas. Obrigado, Edna, pelas informações, pela análise e pelo alerta para todos os pais em relação a este assunto especificamente e a outros relacionados à internet. Obrigada a você, uma boa tarde a todos. Boa tarde. Vamos agora conversar com o Vitor Costa. Vitor Costa, soube ontem, está participando do Comando Geral. E aí, que pegaram o Vitor e o Vitor estava já engatado para participar aqui da política do dia. Mas vem, viu? Aí ele vem. O Comando Geral lá é só temporário, viu? Porque o Vitor tinha sido já fechado com o jornal Dia News. Direto da redação. Sim, Vitor. Douglas, tudo bem com todo mundo? Pois é, levaram lá para o Comando Geral, passar uma temporada. Vitor Costa, temporada Comando Geral. Aí, quando a gente, como se diz no interior, aprumar aqui o cenário direitinho, aí o Vitor vai ter a participação dele na política do dia, que já havia sido fechado o contrato assinado, inclusive. Lá eu sou o Vitor Magalhães, só o curto período aí substituindo as férias do João Magalhães. Você tem notícia do João? Nenhuma notícia do João, nada. Sem contato, Vitor? Sem contato algum, o João não aparece pra nada. Olha aí, viu? Completamente inacessível, incomunicável. Dessa vez ele não veio pegar nem o pecúnio, né? As outras vezes ele vinha, mas dessa vez ele não veio não. Mas vamos lá. Ô, Vitor, esse assunto de novo, quer dizer, a gente imaginou... Mas aí eu queria aproveitar que a gente vai tratar desse assunto e adotá-lo, mostrá-lo como exemplo. O torcedor chamou o árbitro de macaco. Quer dizer, na Espanha, a gente viu criança, adulto, e acabou, e não acontece nada. Aqui foi preso, né? Exatamente, Douglas. Esse caso, na verdade, a gente vai tratar aqui de dois casos, né? Um caso que aconteceu na cidade de Caxingó, né? na zona rural da cidade de Caxingó, mais especificamente no povoado Carreiras, onde estava acontecendo esse jogo de futebol amador, na zona rural, então, de Caxingó. E também teve um segundo caso. Vou tratar primeiro desse segundo caso, porque esse primeiro caso tem até vídeo, a gente pode ver aqui com mais detalhes. Nesse segundo caso que eu estou citando aqui, aconteceu na abertura da Série D do Campeonato Brasileiro, que aconteceu lá em Parnaíba, na partida entre Parnaíba e Imperatriz, né, disputada no estádio Pedro Arelaf, que é o popular Piscinão, que fica lá no litoral do estado, e um torcedor acabou ofendendo então o assistente, né, o Bandeirinha, e o torcedor acabou chamando o Bandeirinha de macaco também, proferindo algumas ofensas racistas ao Bandeirinha, que avisou para o árbitro da partida, avisou para o delegado da partida e que logo naquele momento já identificaram o torcedor e o prenderam. Depois o Bandeirinha, o juiz da partida e também o delegado foram para a Polícia Civil e prestaram queixa contra esse torcedor. E aí a gente está ainda buscando mais informações sobre o que aconteceu no caso desse torcedor lá em Parnaíba. E, como eu falei, este primeiro caso que aconteceu na zona rural de Caxingó do Piauí, durante uma partida de futebol amadora que estava tendo a transmissão ao vivo e que ficou bem claro o momento em que um torcedor também ofendeu o árbitro da partida. Era ali o final do primeiro tempo e o torcedor acabou chamando o árbitro de macaco. A gente tem, Douglas, o vídeo do momento dessa transmissão ao vivo que estava acontecendo lá dessa partida e onde dá para escutar então o torcedor xingando o árbitro, né, proferindo essa ofensa racista, e a gente pode escutar a partir de agora. Cajazeiras. E fim da primeira etapa. Escanteio para a equipe da Cajazeiras. E fim da primeira etapa. Então a gente percebeu aí, Douglas, deu para escutar bem claro o torcedor chamando o árbitro da partida de macaco, o árbitro que era o Francisco, identificou o torcedor
e a polícia foi chamada para então fazer a prisão desse torcedor. Na verdade, ele foi preso momentos depois pela Polícia Civil. O nome dele não foi divulgado, mas as iniciais sim. As iniciais dele é EJFS, então ele foi preso por cometer injúria racial contra o árbitro da partida, que era o Francisco das Chagas, nesse torneio aí de futebol amador em Caxingó. Mas fica aí o aviso, né, que, bom, esses crimes, não só nos jogos de futebol, mas esses crimes eles estão de fato sendo investigados e sendo punidos da medida possível. Nesses dois casos aconteceram em jogos de futebol e os dois acabaram presos pelo crime de injúria racial, Douglas. Mudando de assunto, para falar de educação, é o que faltou a esse preso aí, que deve continuar preso, responder processo pelo crime que cometeu de racismo, e para servir de exemplo para que outros não façam a mesma coisa. Falando de educação, um dos grandes projetos do governador Rafael Fonteles é escola de tempo integral. O governador também conversou conosco sobre esse assunto aqui, no Jornal Dia News. O governador disse, Vitor, não é fácil, caro, mas é uma meta que ele estabeleceu e cumpriu, está cumprindo série a série, aumentando as estruturas. Basta olhar aqui em Teresina mesmo, não precisa nem ir para o interior. Você olhar as escolas do estado, tem outra. Você olha, é uma construção assim enorme, quadras. É um investimento muito grande. Resultado desse investimento, o número de alunos matriculados em escolas de tempo integral salta no Piauí. Quer dizer, houve um aumento depois que o governador estabeleceu essa meta de todas as escolas do estado sejam transformadas em tempo integral. Isso, todos esses investimentos que estão sendo feitos na educação, sobretudo na educação de tempo integral, eles começam a dar resultados. Aqui no Piauí a gente já tinha dados positivos, já era o segundo estado que mais tinham matriculados no tempo integral e agora esse dado se mantém, continua sendo o segundo estado em número de matriculados, mas em crescimento, né? Ou seja, houve esse salto positivo em número de matriculados nas escolas de tempo integral aqui no nosso estado. Esses dados são do Censo Escolar, que foi realizado em 2024 e os seus dados estão sendo divulgados aí durante todo esse ano, que foram realizados então pelo Ministério da Educação. Douglas, em todo o Brasil houve um aumento, o aumento saindo aí de 18,2% em 2022 para 22,9% em 2024. Então, um aumento importante, mas ainda com números relativamente baixos, se comparados à realidade aqui no Piauí. Porque aqui no Piauí, Douglas, em números gerais, o Piauí acabou saindo de 33% de alunos matriculados em escolas de tempo integral em 2022, passando para 43,8% em 2024. Esses são dados gerais. Especificadamente em cada idade escolar, digamos assim, nos anos iniciais do ensino fundamental, que é ali do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, o percentual foi de 38% para 44%. Já nos anos finais do ensino fundamental, que é entre o 6º ano e o 9º ano, o avanço saiu de 39% para 45%. No ensino médio, que foi o principal avanço, saiu de 20% para 54%. Então, de fato, são números que chamam a atenção. Esses investimentos que a gente vem vendo que estão sendo feitos nas escolas em tempo integral estão aí mostrando resultados. De fato, os números não mentem, né, Douglas? De fato, a escola em tempo integral é uma realidade aqui no Piauí e que vem crescendo. A gente sabe que a meta do governo estadual, através do governador Rafael Fonteles, é uma universalização do tempo integral, ou seja, que todas as escolas tenham. E, bom, pelo que está se mostrando, esses avanços, eles de fato estão sendo realizados e pode ser que esse objetivo de todas as escolas estarem em tempo integral possa ser realizado aí durante ainda este mandato do governador. Obrigado, Vitor, pela participação e pelas informações. Abraço, Douglas. Abraço, obrigado. Eu vou voltar com o Tony Silva, voltar ao vivo com o Tony. Nós vamos falar com ele sobre outra operação policial deflagrada no Piauí e Brasília contra a violência doméstica. Isso mesmo, violência doméstica. Traz aqui para o nosso telão com o Tony Silva. Tony, operação em Brasília, no Piauí, violência doméstica.
Exatamente, Douglas. A gente tem acompanhado, inclusive, o aumento no caso de feminicídios, né, Douglas? A violência das mais absurdas acontecem contra violência doméstica e principalmente contra a mulher, né, Douglas? E esta operação também foi deflagrada e no Piauí, no Distrito Federal, e já tem apresenta um resultado bastante satisfatório para o aparelho de segurança. Nós acompanhamos, temos detalhes em uma reportagem e a gente vai saber agora. Vamos acompanhar. São Maria deflagrada nas cidades de Simplício Mendes, centro-sul do Piauí, e Brasília, Distrito Federal, faz parte do combate à violência doméstica familiar, incluindo crimes de feminicídios e os mais diversos tipos de agressões contra as mulheres. Além das prisões, também foram apreendidos aparelhos celulares e televisores, que passarão por exames periciais e serão incorporados aos autos do inquérito. Durante a ação não houve intercorrências e todos os mandados foram cumpridos com o mais absoluto sucesso. A operação diz respeito ao cumprimento de mandado de busca e apreensão por crimes de violência doméstica familiar contra a mulher, mas também foi cumprido mandado de prisão com relação a homicídio e com relação a tráfico de drogas. A operação se denomina Maria, porque teve como plano de fundo principal o combate à violência doméstica familiar aqui na região. A Delegacia da Polícia Civil de Simplício continua diligente no sentido de combater todo e qualquer tipo de ilícito, principalmente, normalmente, os crimes envolvendo violência doméstica familiar contra a mulher. Dos alvos presos, apenas um foi pelo tráfico de drogas e homicídio. Os demais se enquadraram na lei da violência contra a mulher e todos estão à disposição da Justiça. As investigações seguem a cargo da Polícia Civil do Piauí com o mesmo objetivo. Estamos diligentes no sentido de combater de forma veemente esse tipo de crime. Pois é, Douglas, está aí então, a gente acompanhou, né? Está aí mais essa operação que o Serviço de Segurança do Estado logrou bastante êxito, inclusive, como você bem relatou aí, além do Piauí, teve também um mandado cumprido no Distrito Federal. Um dos alvos estava lá em Brasília, mas mesmo assim o mandado foi cumprido também com sucesso e agora todos os envolvidos já estão à disposição da Justiça e, como sempre acontece neste caso e outras operações, as investigações elas têm prosseguimento, Douglas, que pode ter desdobramentos a qualquer momento. E a gente acompanha sempre. E traz a atualização aqui para a nossa audiência. Obrigado, Tony. Certamente. Forte abraço. Forte abraço, obrigado. Tem imagens aí, Fabrício, da chuva ontem em Teresina, uma chuva forte em Teresina, com muitos prejuízos. Olha as imagens de ontem, muito vento, estruturas destruídas. Coloca o GC aí. Estruturas destruídas. Na hora, foi uma chuva, foi uma tempestade. Né? Na hora, muita gente procurou abrigo em postos de combustíveis, em residências, em prédios, porque não tinha como arriscar, meu primo, com moto, bicicleta, a pé, carro. Foi realmente um temporal e os estragos foram muito grandes. Árvores caídas, tetos arrancados, trânsito caótico. Foi um verdadeiro Deus nos acuda ontem. E a meteorologia prevê mais chuvas até o final do mês. Nós vamos acompanhar agora um retrato do que ocorreu ontem na reportagem de Joelma Abreu. Escanteio para a equipe. Isabel, é reportagem da chuva. Acompanhe. Os estragos causados pela chuva foram observados em vários pontos da capital. Na Avenida Petrônio Portela, próximo à Ponte da Primavera, na Zona Norte. O vento foi tão forte que quebrou 2 outdoors. Por pouco,
não atinge a rede elétrica. Aqui no espaço Rosa dos Ventos, em frente ao Cine Teatro da Universidade Federal do Piauí, na zona leste de Teresina, o temporal foi tão forte que levou parte do telhado, que veio parar aqui no chão. A área está isolada. O forte temporal que caiu na noite da quarta-feira foi causado pela zona de convergência intertropical, combinado com altas temperaturas, resultando em trovões, relâmpagos e rajadas de ventos de 55 a 60 km por hora. Essa configuração foi incomum para o mês de abril, segundo essa climatologista. Nós não deveríamos estar com temperaturas acima da média, o que vem se repetindo em toda a estação chuvosa, né? Então essa porção, essa parte, ela é incomum. Não é incomum, é chuvas bem mais concentradas, porque é a característica da Zecite, né? Mas esse território aquecido, a soma dos dois fatores é que não é tão comum. E ainda há mais chuva a caminho. Até o final de abril, as micro-regiões do Baixo Parnaíba, litoral piauiense, Teresina e Campo Maior devem receber os maiores volumes, com chuvas isoladas também no sudeste do estado. Essas chuvas é repercussão de umidades que vêm do norte do Brasil, vão entrar pelo Maranhão e atingir os municípios que fazem divisa com o Maranhão. Sudeste a gente tem previsão de muito calor, inclusive temperaturas que vão chegar próximas a 39 graus, algumas áreas têm previsão de inclusive ultrapassar. Ali São João do Piauí e Paulistana, por exemplo. Estamos no outono, também tem muitas alterações de ventos para sudeste piauiense. Ficar alerta, ao primeiro sinal de chuva, procure um lugar seguro. Se você estiver a pé, de bicicleta, de moto, de carro, procure um local seguro. Deixa a chuva passar, não se arrisque, porque você pode se arrepender. Ou, às vezes, nem ter chance de se arrepender, que é pior. Vamos aos destaques do jornal O Dia, que está circulando desde as primeiras horas da manhã em todo o Piauí. Lá no canto superior esquerdo do Hospital São Marcos, o deputado estadual Henrique Pires exige prestação de contas do Hospital São Marcos. Desenvolvimento Parnaíba deverá ser um polo de saúde no Piauí. Está ali o encontro do prefeito Francisco Emanuel com o deputado federal Florentino Neto, com o deputado federal Júlio Arcoverde e o deputado federal Átila Filho. No Piauí, mortalidade infantil diminui, esperança de vida ao nascer aumenta. A taxa de mortalidade na infância no Piauí, em 2022, era de 18,58%. Então, veja só, a taxa de mortalidade na infância era 18,58%. Caiu para 17,1% em 2023. A diminuição foi de 1,48 ponto percentual. A expectativa de vida ao nascer do piauiense aumentou 4 anos, saindo de 72,27 anos em 2023 para 76,96 anos em 2024. Significa dizer que os piauienses estão tendo mais qualidade de vida nos anos iniciais e isso vem se refletindo no aumento do tempo de vida. E aí eu faço uma referência novamente a um projeto da doutora Isabel Fonteles, primeira-dama do Estado, que é um trabalho que ela desenvolve com a Secretaria de Saúde, com as prefeituras, voltado para a primeira infância. Atinge exatamente essa faixa etária, esses números que nós mostramos agora. É exatamente o trabalho da doutora Isabel Fonteles. Cuidar, e o governador também falou desse assunto aqui, coincidência, muitos assuntos que nós tratamos na entrevista com o governador, estamos mostrando hoje. Tratou desse assunto aqui, que é ter esse cuidado, esse foco direcionado para a criança ao nascer, a primeira infância, cuidar da saúde, educação, a presença dos pais na escola, para melhorar esses números que nós estamos vendo aí, já avançar muito mais. Tatiana Medeiros, Câmara decidirá em 10 dias sobre suplente. Aliás, a Polícia Federal pediu a manutenção da prisão
da vereadora. Proposta de lei: usuários de maconha poderão ser multados em até um salário. Alep, Assembleia. Governo pede autorização para empréstimo de 5,8 bilhões, já autorizou a Assembleia. Guarda Municipal, o concurso deve acontecer no segundo semestre. Programa amplia acesso e atenderá a classe média. Aí as manchetes do Jornal Dia. Pode subir o jornal. Festival Punaré atrai 40 jovens de escolas públicas. Suplementos. Tem vários suplementos aí, creatina, vários. Inclusive a análise da Anvisa, né? Vários foram analisados, a maioria absoluta passou. Né? Agora precisa entender, cada um tem uma função para atividade física. Vamos à coluna do Natan, coloca aí. Coluna do Natan. Tem informações sobre vítimas de crime no Piauí que poderão ser indenizadas. Pacto pela Ordem. Faz parte do Pacto pela Ordem do Governo do Estado. O secretário municipal da Juventude anunciou a criação do Fundo Municipal da Juventude de Teresina. Também informações sobre a OAB. Os bastidores da política com Natanael Souza na coluna, na página 4 do jornal O Dia. Agora a charge do JA, põe na tela. É sobre a multa aos usuários de maconha. Você quer receber o jornal O Dia? É fácil. Você liga para o 2106-9944. 2106-9944. É simples. Você pode receber a versão digital ou na versão papel, a versão comum. Mas receba, viu? Receba o jornal O Dia, porque é fonte confiável de informação há 74 anos. Olha a cara do Natan. Ele disse que hoje vai até às 5. Se precisar, não tem. Pode ficar tranquilo. Se deixar, dar uma forcinha também dá uma forcinha também no Alô Piauí, até 6 da tarde. Rapaz... Você viu a variedade. Não, claro, e aí Infelizmente, a demanda era muito grande. Mas não deu para. Eu queria preparar uma quentinha para você, uma para o Ezequiel, para o Ed, mas. Você quer dizer que por conta da demanda não deu? Tinha muita gente na fila, moço, não deu não. Tipo ter pegado um voucher para. Enfim. Vamos ao flagra do dia, do nosso queridíssimo Assis Fernandes. Vamos lá. Aí digamos, falta aí acho que aí tá faltando o secretário Marcelo Noleto, o núcleo duro do governador Rafael Fonteles, secretário Chico Lucas, secretário Austin Bandeira, o secretário Antônio Luiz, falta o secretário Marcelo Noleto, eu colocaria também o secretário Emílio Júnior, né? Esse é o núcleo duro aí do governador Rafael Fonteles. É um evento aí, mas eles negam que não estavam falando de política não, viu? Exatamente, Douglas. Foi um evento que foi realizado agora há pouco, num auditório aqui no centro de Teresina, ali próximo à Avenida Frei Serafim, que teve como objetivo o lançamento do programa Saúde e Segurança nas Escolas da Secretaria Estadual de Educação. E no caso a gente observa essas 3 secretarias, Secretaria de Segurança Pública, Secretaria de Saúde e a Secretaria de Educação, que lançaram de forma conjunta esse programa que nada mais, nada menos deverá promover a cultura da paz e também a integração entre essas 3 secretarias. E aí no caso a gente observou essa forma unificada, né, desse discurso entre os 3 secretários, os principais secretários ali do governador Rafael Fonteles. E nessa ocasião, claro, perguntamos a eles sobre política. E a resposta unificada entre os 3 é essa, de que, apesar de possuírem bons resultados, respaldo em razão da administração do governador Rafael Fonteles em todas as suas esferas, não disputarão nenhum tipo de cargo político nas eleições de 2026. Mas, como a gente vem apurando dos bastidores, não é, Douglas? É importante a gente ressaltar essa participação, que a gente observa que sim, o governador Rafael Fonteles deverá muito em breve, já no ano de 2026, tentar e construir, até mesmo pacificar, calcificar
essa trilha desses seus principais aliados que poderão sim concorrer às eleições de 2026. Mas até o presente momento, pelas falas desses 3 secretários, os 3 informam que não vão disputar nenhum cargo nas eleições. Pode não disputar, mas uma conversinha não custa nada, né? Não... E os convites aqui não faltam. É claro. Para os 3 nomes. Quem não quer... E a questão também de aparecer sempre bem nas pesquisas. Claro. E outros. Chico Lucas. Acho que nas pesquisas só não o Washington Bandeira, né? O Antônio Luiz e tal, mas o Chico Lucas já foi... Sim, já pontuou, né? E são secretários, coincidentemente, de áreas estratégicas do governo do Estado. Saúde, educação e segurança pública. São áreas que foram consideradas desde o início da gestão prioritárias pelo governador e que as indicações são da cota pessoal do governador Rafael Fonteles. Naturalmente, sempre há essa expectativa desses nomes mais próximos ao governador entrarem na disputa eleitoral de 2026. A fala de todos eles é sempre protocolar, né? Evitam cravar em uma candidatura, até mesmo negam publicamente muitas vezes, mas nos bastidores os convites surgem e com certeza, mesmo que não haja intenção, Douglas, às vezes a pessoa fica balançada, né? Você vê aí uma repercussão positiva, o nome aparece nas pesquisas, então não me surpreenderia se um desses 3 nomes, ou os 3 nomes, entrassem na disputa no próximo ano. Os 3 filiados ao Partido dos Trabalhadores, né? Exatamente. Olha, vamos agora fazer um balanço desse evento. O secretário de Saúde, Antônio Luiz, faz uma avaliação da pasta, né, da saúde do Estado e também, especificamente, de Teresina. Vamos acompanhar o secretário Antônio Luiz. Em termos de conversa com o prefeito Silvio Mendes, com o presidente da FMS, o Dr. Charles Silveira, conversas muito boas, acordos feitos, nós só achamos que nós estamos ainda com a lentidão na execução realmente das soluções que a gente se propôs a resolver. Então, a gente espera, em breve tempo, realmente dar uma solução boa, porque o prefeito com o Dr. Charles já disseram que estão cedendo para o Estado a gerência da regulação do Estado, integrando com o sistema da prefeitura para que as pessoas consigam ter mais transparência para saber realmente quando vai ser atendido, que dia é a sua cirurgia, a sua consulta com o especialista, dentro de um sistema transparente e que não precise ninguém ir para filas de madrugada em lugar nenhum. Olha, o que a gente viu é importante, porque tem uma demanda por solução de problemas da Prefeitura de Teresina, e o que a gente ouviu do secretário Antônio Luiz é de um entendimento com o professor Charles, com o prefeito Silvio Mendes, com o governador Rafael Fonteles, né? Inclusive para acelerar essas mudanças, a implementação dessas ações, cedendo inclusive a regulação para o Estado, para agilizar mais, né? Douglas, até porque a gente vem observando nos últimos dias e meses mesmo, que há certo compasso ali, ambas as administrações, tanto a do governador Rafael Fonteles, como também do prefeito Silvio Mendes, até mesmo semana retrasada, ambos estavam unidos, tanto o secretário Antônio Luiz como o Charles Silveira, na capital federal Brasília, justamente para tratar desse assunto, que é o financiamento da saúde pública da cidade de Teresina. É importante destacar que ambos colocam em discurso o financiamento do SUS, o Sistema Único de Saúde aqui na capital, que deve sim ser de forma como é colocado na Constituição, tripartite, onde a gente observa a participação da Prefeitura de Teresina, a participação do Estado e também a participação da União. Só que, por conta, então, da cidade de Teresina receber muitos pacientes, não somente aqui da capital, mas também de moradores do interior e também até mesmo de outras regiões, de outros estados brasileiros, esse aporte financeiro que vem ao estado do Piauí, principalmente aqui a cidade de Teresina, oriundos da União, devem sim ser ressaltados, ganhar sim uma sobrevida, um reforço para que possa também atender toda essa população. E por conta disso, a gente vem observando de forma mais íntima esse alinhamento, tanto do governador Rafael Fonteles como do prefeito Silvio Mendes, como a gente não observava nas gestões passadas e agora estão tratando dessa situação em si. Até o presente momento a gente observou só alguns passos iniciais através da gestão do prefeito Silvio Mendes, como agora o reforço nos hospitais, as unidades básicas de saúde e também com o reforço também por conta da falta de medicamentos, só que agora precisamos de respostas mais robustas também da União para saber quando é que vai chegar esse dinheiro necessário para que possa auxiliar aqui também a saúde da capital.
Importante essa... Divide as imagens aí com o secretário Antônio Luiz, quando estiver falando, para a gente situar quem está em casa. É importante, e a fala do secretário Antônio Luiz foi necessária para a gente dar essa esperança para o teresinense de que as ações estão andando, né? É verdade, porque a saúde pública em Teresina, sem dúvidas, é um dos principais gargalos e é um dos principais desafios desse início de administração do prefeito Silvio Mendes. E aí sempre havia uma cobrança pela integração, prefeitura, governo do estado, que parece que agora vai sair do papel. Há um entendimento já entre o secretário Antônio Luiz, o presidente da Fundação Municipal de Saúde, Charles Silveira. Então, na verdade, há uma expectativa positiva para a solução de problemas mais urgentes, como os insumos, a própria questão da regulação, as pequenas cirurgias, consultas e exames eletivos também. E essa integração deve ser potencializada já nas próximas semanas para resolver, né, ou amenizar esses problemas aqui na saúde da capital. Olha, ainda conversando com o secretário Antônio Luiz, ele falou desse problema em relação ao Hospital São Marcos. Vamos acompanhar. O São Marcos é um caso complexo, porque é uma gestão financeira de uma entidade privada, mas é filantrópica, que, em geral, tanto a União como o Estado como o município procuram ajudar. Então, o Estado faz uma complementação de valores, em nossa situação até um pouco maior do que nós poderíamos fazer, porque nós só respondemos por 43% da população dos municípios que não estão em gestão plena, mas há um problema aí de convencimento entre dívidas de um lado para o outro, entre a FMS e o São Marcos, que tem que ser resolvido isso, não está sendo fácil. E ninguém sabe também adentrar em detalhe das contas do São Marcos, que é uma empresa privada. Então, essa discussão vai demorar um pouco ainda para se resolver, mas os deputados federais foram ao Ministério da Saúde, falar com o ministro Padilha, para que o Ministério da Saúde possa ajudar o São Marcos para realmente ter condições de dar assistência oncológica no Piauí. É preciso resolver, se fala tem auditoria, é preciso resolver e dar uma solução para isso, né? Isso, Douglas. Segundo as informações, a Fundação Municipal de Saúde informou que alguns pacientes que estão em tratamento oncológico no Hospital São Marcos, aqui na capital Teresina, estão recebendo comunicados sem assinatura sobre a interrupção desse tratamento crucial a esses pacientes oncológicos aqui, que estão não somente na cidade de Teresina, mas também que vêm de outras regiões. Só que, segundo umas informações a qual o Portal Dia teve acesso, do dia 1º de janeiro deste ano até o dia 14 de abril, ou seja, nesse mês, o Hospital São Marcos recebeu cerca de 32 milhões de reais em repasses. E aí fica essa questão, para onde está indo esse dinheiro para o custeio, né, auxiliar no tratamento dessas pessoas, desses pacientes oncológicos aqui da cidade de Teresina. E por conta disso, a Fundação Municipal de Saúde até soltou uma nota hoje informando que vai realizar uma auditoria em razão para saber onde é que está indo esse dinheiro, porque fica essa troca de farpas, onde a Prefeitura de Teresina diz que realizou o repasse e o Hospital São Marcos diz que não recebeu esse repasse. Eu sei que é um dinheiro muito grande, Douglas, mais de 32 milhões de reais apenas nesse ano de 2025 para auxiliar no funcionamento do Hospital São Marcos, principalmente dos pacientes que necessitam de um sistema único de saúde. E fica essa questão de, alguns dizem que realizou o repasse e outros dizem que não realizou, mas essas tratativas, essa briga judicial já acontece não somente de agora, mas também já de anos anteriores. Resolver, Nathan, tem que procurar uma alternativa, porque os pacientes oncológicos não podem ficar no meio dessa... Né? E também, como é recurso público, recurso de emendas, recurso da prefeitura, recurso do governo, tem que prestar conta também, né? Até porque o Hospital São Marcos é praticamente o único hospital do estado do Piauí que presta o atendimento oncológico através do SUS. Nós temos o setor de oncologia no HU, no Hospital Universitário, mas que ainda em fase de implantação, muito tímido. Sem dúvidas, o Hospital São Marcos é referência. E essa situação, inclusive esse impasse aí entre o hospital e a Fundação Municipal de Saúde, acaba prejudicando, sem dúvidas, quem precisa do atendimento oncológico. Agora nós vamos acompanhar o secretário de Segurança, Chico Lucas, que falou do programa Pactos pela Ordem. Existem alguns pontos, né, que houve questionamentos, principalmente sobre a constitucionalidade por parte da OAB. Os que não
não tem questionamento, como por exemplo a questão administrativa, eu acho que serão aprovados sem problema. Mas, mais uma vez, a gente faz questão de frisar, o modelo do governo Rafael Fonteles é um modelo democrático. Nós provocamos a Assembleia Legislativa do Estado para que justamente esse debate tenha sido feito como foi feito. E as normas precisam ser ajustadas. O que a gente não quer é que prevaleça a vontade de uma instituição em detrimento das outras. Quem escolhe, quem é legítimo e soberano, são os deputados que vão votar. E eu tenho certeza que os ajustes que eles fizerem serão para o bem do povo piauiense. Eu tinha comentado aqui em uma reportagem que nós exibimos hoje, exatamente essa questão. Quer dizer, inconstitucional é a violência. Entendeu? Se há uma coisa inconstitucional é a violência. O trabalho que o governador tem feito, o secretário Chico Lucas tem feito de combate à violência, principalmente, que eu já fiz essa análise aqui, nesse momento que a gente vive, não é um momento qualquer, não. É um momento em que prevalece as facções criminosas. Exige do Estado um outro comportamento, um outro tipo de combate a essa criminalidade em especial. Mais inteligência, mais efetivo. Isso é caro. E esse pacote, o trabalho já vem sendo bem feito, esse pacote vai potencializar esse trabalho da segurança pública do Piauí. Então, o que eu quero colocar aqui? Alguma recomendação da OAB, ou seja, de que instituição for, tem que ser levada em conta. Agora, ficar nesse negócio daqui, tal, adiando por conta de uma coisa ou de outra, não, tem que aprovar e colocar em prática, né? Douglas, o que a gente vê também é porque as facções criminosas, as organizações criminosas, constantemente também se atualizam, também estão de olho no que a polícia, todas as polícias realizam, não somente aqui no estado do Piauí, mas por todo o Brasil. São organizações criminosas e, por conta disso, conseguem também trocar informações e acabar ali tentando burlar algo que já foi sacramentado pelas a Secretaria de Segurança Pública, por exemplo. E, por conta disso, esse novo pacote, o Pacto pela Ordem, que está sendo chamado, esse pacote de medidas, principalmente aqui do governo do estado do Piauí, é justamente para isso, para coibir essa prática criminosa, principalmente dessas facções, que está, claro, se alastrando por todo o estado. E por conta disso é necessário, sim, esse novo pacote de medidas para auxiliar nesse combate à criminalidade, mas também para auxiliar o governo do estado do Piauí a dar a ordem também aos seus cidadãos e também a tranquilidade muitos desses cidadãos que também necessitam. Então, no caso, já foi protocolado na Assembleia Legislativa do Piauí pessoalmente pelo secretário de Justiça, Coronel Carlos Augusto, e agora começa a tramitar essas mudanças que deverão acontecer nos próximos meses aqui no estado. Assim, a gente tem que o governo precisa, ao elaborar um programa como esse, claro, ter todos os cuidados sobre constitucionalidade, uma série de coisas. Mas esse excesso de preciosismo, esse ponto aqui, não estou criticando a OAB, não, só estou dizendo, a criminalidade não está aí para respeitar a constitucionalidade, não está aí para a Constituição, entendeu? Não tem que aprovar na Assembleia, vai andando. E se a gente ficar nesse excesso de preciosismo, o governador tem razão, tem que colocar em prática, o secretário Chico Lucas também. E a gente já viu agora, por exemplo, a operação do DENARC lá em Caridade do Piauí, Simões, operação que resolveu a questão do tráfico, claro que isso não acaba, mas do tráfico de drogas, de facções criminosas ligadas ao tráfico de drogas nos municípios, e pior, roubos, furtos, e amedrontando a população. Quer dizer, tocando o terror na população. Foi uma mega operação do DENARC, isso já dentro do programa Pactos pelo Piauí. E vale lembrar, Douglas, que toda legislação ela é passível de interpretações, claro, né? E aí uma máxima do direito, né? Quem estuda direito sabe que quando há mais de uma interpretação, o que deve prevalecer é o interesse público. E esse é o caso, né, de muitos desses programas do chamado Pactos pela Ordem. Há um debate muito grande, um dos pontos questionados pela OAB diz respeito à condução de pessoas que usam tornozeleira eletrônica ou tem algum tipo de medida cautelar que descumprem essas medidas. A OAB questiona
é a condução, né? Essas pessoas serem detidas ao serem flagradas descumprindo medidas cautelares. O governo argumenta, o secretário de Segurança, Chico Lucas, argumenta que, apesar desse impasse jurídico, as pessoas que cumprem medidas cautelares, as estatísticas mostram que, na maioria das vezes, acabam reincidindo na prática criminosa. Então, o indivíduo, muitas vezes, está com a tornozeleira eletrônica, cometendo assaltos, cometendo outros crimes. E aí, quando essa pessoa é flagrada descumprindo a medida, saindo de casa fora do horário determinado pela justiça, ou em um local em que ele não pode estar, como festas, bares, enfim, descumprindo a restrição da justiça, a condução é necessária, mesmo que seja uma condução temporária, uma detenção, mas é necessário para se averiguar, de fato, o que é que essa pessoa está fazendo, se há uma possibilidade de uma reincidência, é uma questão de interesse público. Aí eu tenho que concordar com o secretário de Segurança, Chico Lucas, não dá para perder muito tempo com debates sobre as minúcias, sobre a constitucionalidade ou não, quando o interesse público tem que estar em primeiro lugar. Segurança, todo mundo sabe que é a principal reclamação, a principal demanda, não só do Piauí, mas de todo o Brasil, né? As pessoas sofrem com os problemas relacionados à segurança pública, o roubo de celular, os pequenos furtos, assalto à mão armada, enfim. Eu tenho uma expectativa positiva, viu, Douglas? Não sei se os colegas aqui concordam, mas acredito que essas medidas podem ajudar, esse conjunto de medidas, se colocadas em prática, nos podem sim ajudar a reduzir os índices, inclusive impactando no dia a dia da população, né? A população que sofre assalto, tem o celular roubado, enfim, a expectativa é essa. Também. Aí não pode nem falar, porque essa história, rapaz, é incrível. As pessoas falando, não, monta a blitz que é para multar. Multar. Aí agora o governador tirou essa questão da multa. Exatamente, porque o foco... Para não alegarem isso, né? Isso, até porque ele mesmo alegou que o foco não é multar a população, o foco é coibir essas práticas criminosas, porque muitas dessas blitzes que acontecem no estado do Piauí, você acaba ali apreendendo uma arma de fogo, apreendendo drogas, apreendendo... Carro roubado, enfim. Inclusive, condutores, motoristas, com mandado de prisão em aberto. Exatamente, ou seja, são inúmeros crimes que acabam sendo ali coibidos, evitados pela Secretaria de Segurança Pública do Piauí através dessas blitz. Então, a população tem que internalizar justamente isso, que elas servem não para fazer a fábrica da multa, mas sim justamente para finalizar, acabar de vez com esses crimes aí que estão à solta por todo o estado. O Natan colocou um ponto aí interessante, que é o seguinte, vamos lá, a pessoa que cometeu, a pessoa que está com tornozeleira eletrônica, ela está com tornozeleira eletrônica. Ela está por quê? Porque cometeu um crime. Porque foi condenada, julgada e condenada. Não é isso? Ninguém ainda... Quer dizer, cometeu um crime, foi preso, julgado, condenado, aí para ter direito daquela liberdade provisória... É uma medida cautelar, né? Medida cautelar. Da prisão. Né? Ou então, nem foi para a prisão, foi ou determinada uma medida... Ou às vezes está respondendo liberdade. Ou às vezes está respondendo liberdade, ou medida cautelar, enfim. Mas cometeu algum crime. Cometeu alguma infração. Vamos lá. Quando ele recebe essa tornozeleira eletrônica, ele é orientado do que pode e do que não pode. Ó, horário. Né? Você pode até tal horário. Tem que estar em casa, não pode frequentar isso, não pode frequentar aquilo. Só vai sair de casa para trabalhar, só pode se distanciar tantos metros. Você não pode participar de festas, de shows, né? Você não pode frequentar bares. Aí, durante vamos lá, usar a linguagem popular, uma batida da polícia, né? Durante uma fiscalização da polícia, uma blitz, o cara é flagrado fora da área permitida por ele ser usuário de tornozeleira eletrônica. Às vezes num bar, né? Às vezes num show. Vem cá, num bar, tomando uma. 8, 9, 10 da noite. Ou até praticando delito, o que acontece na maioria das vezes, e não pode levar para ele. Tem que passar a mãozinha, dar um brinde e dizer, toca o barco. Segue em frente. Peraí, né, meu amigo? A OAB. Vamos dar um tempo, né? Pelo amor de Deus. Também tem que ser respeitado, mas essa questão de excesso de direito
e em detrimento dos deveres, é uma situação que precisa ser revista, né? Precisa ser revista. O secretário Chico Lucas, nós falamos aqui da imagem, e disseram, ninguém está falando de política, não, falando de ações e tal. Falou exatamente sobre isso. Negou, como ele negou, o secretário Chico Lucas disse, não serei candidato a prefeito de Teresina, nada, mas ele também negou candidatura em 2026. O governador nos isola, deixa todos os secretários exclusivamente cuidando da parte de gestão. Então, assim, eu realmente não tenho como opinar, porque eu não sei nada de como anda esse debate político, porque hoje a única coisa que o governador me cobra diariamente é que a gente melhore os números da criminalidade, que a gente melhore a percepção de segurança e que a gente foque no trabalho para o qual a gente foi designado. Eu fico feliz de saber que eu tenho esse respaldo, né? Mas dizer que esse não é um debate que a gente faz. O debate é trabalhar, trabalhar, trabalhar dia e noite, é o que o governador faz. Você vê que ele não tem tempo para a gente ficar discutindo tanto isso. Ele só nos cobra para que a gente melhore cada dia mais. Eu quero dizer o seguinte, a Secretaria de Segurança Pública talvez seja a maior vitrine do governo. Depois do governador, do executivo, do chefe do executivo, a segurança, porque é uma pasta que está permanentemente na mídia. Permanentemente na mídia. Então, é uma vitrine indiscutivelmente. Quer o secretário queira, quer não queira, por mais que ele não goste de entrevista, não tem um bom relacionamento com a imprensa, mas tem um histórico de eleger vários nomes. Pois é, aí eu vou chegar lá. A vitrine é o seguinte, pode ser bom e pode ser ruim. Se você for um mau gestor, os números são números que depõem contra o secretário, a pasta destrói o nome assim, tritura, né? Mas, quando você faz uma gestão de resultados, como e aqui eu estou dizendo, não tenho nenhuma procuração, não, porque eu estou defendendo. Não, eu já critiquei várias vezes, e aqui eu estou defendendo. Os números mostram que o secretário Chico Lucas faz uma excelente gestão na segurança pública do Piauí. Você vai dizer, mas tem falha. Tem falha, né? Você vê, por exemplo, que o presidente da Argentina, o Milei, quando assumiu, era o maior crítico do Papa Francisco. Agora, depois ele mudou o discurso aí, mas era crítico do Papa Francisco. Então, o Papa é unanimidade. Jesus não foi unanimidade. Então, mas, quando você faz uma boa gestão, o nome é alçado naturalmente como uma pessoa, é até orgânico, né? Uma candidatura até orgânica. Aí eu começaram como é que administra isso? Quer dizer, o nome surge naturalmente, você vai fazendo as pesquisas, a pessoa nem, em momento algum, disse, pode ser que eu seja candidato, mas o nome aparece lá em cima. Aí como é que fica? Balançar numa situação é complicado, né? Não, é complicado porque, Douglas, aí muitas vezes os gestores, não é o caso do secretário Chico Lucas, mas futuramente, quem sabe, ele pode usar essa expressão, olha, eu não queria mais o povo convocou, né? Foi uma convocação do povo, eu tenho que aceitar, né? É a justificativa de muitos gestores públicos para lançarem seus nomes como candidatos. Mas, sem dúvidas, o secretário Chico Lucas está em uma pasta que tem uma visibilidade muito grande e isso aí é fato, né? O secretário tem feito um bom trabalho, tem apresentado resultados concretos à população. Então, naturalmente, às vezes até de forma orgânica, né, o nome dele surge realmente como uma das opções para 2026. Apesar dele negar, tem muita gente que já trabalha o nome de Chico Lucas, inclusive defende o nome de Chico Lucas para uma candidatura majoritária, né? Quem sabe, candidato a vice-governador na chapa governista, né? Ele nega, o governador ainda não definiu quem será o vice, Chico Lucas sempre surge nas listas aí e no radar também da classe política. Ezequiel, queria que você comentasse aqui, vamos colocar outro secretário no radar, que é o secretário Washington Bandeira. O secretário Washington Bandeira tem um detalhe, é um dos mais falados, não é isso? Um dos mais falados como candidato de 2026 e é o que menos fala sobre o assunto. Ele conversou com você, Ezequiel, sobre o programa Saúde e Segurança nas Escolas, o programa que foi lançado no evento, e ele trouxe mais detalhes, disse como vai funcionar essa integração
para a execução do programa. Segurança. Nós estamos instalando câmeras de vigilância eletrônica em todas as escolas de Teresina, Parnaíba e de Luiz Corrêa. Já instalamos, um investimento de mais de 15 milhões de reais. Estamos contratando mais agentes de portaria, mais vigilantes. Só desde o início da gestão do governador Rafael Fonteles já foram mais de 400 agentes de portaria contratados e sendo formados, inclusive pela equipe da Secretaria de Segurança, para poderem fazer de forma mais efetiva essa segurança nas escolas. Na saúde, vamos colocar a saúde digital em todas as escolas até o final do ano. Já estamos com a saúde digital em 8 escolas. Nossas equipes multiprofissionais estão atuando cada vez mais nas escolas. Nós temos a parceria com o Tribunal de Justiça para a Justiça Restaurativa. Nós temos o nosso programa de dignidade menstrual, que atendeu desde o início da gestão mais de 90 mil estudantes que menstruam, como é a denominação correta, com investimento de mais de 8 milhões de reais. Então, nós estamos totalmente integrados com a rede de apoio, com os conselhos tutelares, com a justiça, com a assistência social, para prestar toda essa assistência, esse acolhimento aos nossos estudantes em situação de conflito ou de risco social. Olha, o que eu acho importante é a integração. Sempre a integração. Você não pode ir para nenhuma área, no caso aqui especificamente educação. Não. Saúde, segurança, entendeu? Então, essa integração é importante para que os resultados surjam, A gente trouxe os detalhes, então, desse lançamento. Eu queria saber se a foto que o Natan enviou, o Natan não, que a nossa produção conseguiu, assim, difícil. Foi difícil conseguir. Difícil. O flagrante só foi possível porque nós acionamos uma outra pessoa que lá estava para ficar atenta na hora que acontecesse. Ocorreu, ele clicou e mandou. Uma pauta difícil. Pauta difícil. Olha aí! Agora, eu acho que a pessoa que tirou a foto, a pessoa também deu uma aliviada, quem é ali na mesa? Quem tá? O Mariano. Os colegas aí, o Sérgio Bandeira. Sérgio Bandeira. Mariano. E o Mariano. Aí deram aí uma amenizada, que a informação que eu recebi é que tinha uma montanha, era assim, em forma de vulcão, Já foi nos finalmente. E aí já nos finalmente tirou a foto para dizer, não, foi só ali um pouquinho e tal. Porque a média. Quando ele chegou aqui na Aldia TV, ele chegou aqui procurando uma rede. Essa pauta ruim, tomei baqueado e tal. Eita, flagrante, rapaz. Foi lá no almoço hoje, viu? Viu? Olha aí. Já estamos no final. Tá variado, não tá? Tá bem... Uma saladinha ali, pra equilibrar o só botou prato. uma folha, só pra falar isso. Só pra fazer o médio. Ô, Ezequiel, o prefeito Silvio Mendes prorrogou o prazo da auditoria extraordinária. Rapaz, tem coisa nessa auditoria, viu? É, um grande documento, o aguardo desse documento. Essa comissão ela foi instituída no dia 23 de janeiro, justamente com esse propósito de quê? De auxiliar, ter mais informações, documentos mais aprofundados, justamente sobre esses contratos que a Prefeitura de Teresina firmou nos anos anteriores, sobre também pagamentos, outras licitações que estavam paradas ou até mesmo as que estavam em andamento, ou seja, fazer realmente uma verificação geral nas contas públicas da Prefeitura de Teresina. Foi instituída por um prazo inicialmente de 3 meses, 90 dias, que finalizou agora durante essa semana. Porém, por conta da robustez, do volume de informações e de documentos que ainda estão sendo levantados, o prefeito Silvio Mendes publicou ontem no Diário Oficial da cidade de Teresina a prorrogação por mais 90 dias, ou seja, por mais 3 meses a elaboração. Porque o que acontece, Douglas? Está sendo verificado inúmeros documentos para que, no final, essa comissão extraordinária elabore um documento, um dossiê sobre tudo referente às contas públicas da Prefeitura Municipal de Teresina, e aí sim, vamos realmente saber o patamar atual que se encontra, apesar de a gente já saber,
por outras informações de bastidores, rombos milionários, também até mesmo deficiências em outras pastas públicas. Esse documento em si vai detalhar justamente isso tudo, sobre como é que está a saúde pública das finanças municipais, que, por conta dessa prorrogação, somente após o final de junho deveremos saber esse relatório completo das contas públicas da Prefeitura de Teresina nos últimos anos. Essa 3 meses aí foi praticamente quando o doutor Silva assumiu, né? Prefeitura, ele assumiu já. Então, usando aqui tem muita coisa cabeluda nesse relatório aí, vai aparecer coisa. Natan, tem vereador de Teresina já cogitando a possibilidade de uma candidatura a deputado federal? É isso, viu, Douglas? Nós estávamos em um evento do senador Ciro Nogueira, com muitas lideranças do Progressistas, e por lá, a informação que foi apurada pela nossa equipe é que o vereador de Teresina, Aloysio Sampaio, atual secretário municipal de Meio Ambiente, pode ser, na verdade pode não, já está colocado na lista da chapa de candidatos a deputado federal do partido em 2026. Aloysio Sampaio será candidato a deputado federal, é um dos nomes que vai compor a chapa, que também tem aí como nomes colocados os atuais deputados Júlio Arcoverde, Átila Lira Filho, e deve atrair outras lideranças para o palanque, né? A expectativa do Progressistas é eleger até 3 deputados federais em 2026. O nome do vereador Aloysio Sampaio é colocado nessa lista e já com o aval da direção do partido, do senador Ciro Nogueira, do presidente estadual Joel Rodrigues e dos demais membros da bancada. Então é um nome, mais um nome daquela lista que nós trouxemos aqui, Douglas, da Câmara Municipal, que quer alçar voos maiores em 2026. Olha só, tem as imagens chegou? Ô Natan, na conversa que você teve com o deputado federal Júlio Arcoverde, o deputado Júlio Arcoverde soltou umas informações importantes lá. Ele disse que a chapa de deputado estadual está formada, a chapa de deputado estadual, e a chapa de deputado federal está sendo finalizada. E ele disse, tem algumas surpresas de filiações ao Progressistas. Conseguiu apurar algum fato lá? O partido trabalha, viu, Douglas, para ampliar as fileiras para disputar vagas na Assembleia Legislativa e na Câmara Federal, né? Além a chapa de deputado estadual, inclusive, vai contar com alguns prefeitos de cidades do interior, lideranças de municípios do interior do estado, que tentam aí alçar também voos maiores em 2026. Há prefeitos como o prefeito de Nossa Senhora dos Remédios, o Progressista também tenta atrair prefeitos de outras regiões, promete ser uma chapa competitiva. A chapa do partido também vai contar com o nome da Cristina Soares, né, filha do ex-prefeito Firmino Filho. Estadual, federal? Estadual, né, candidata a deputada estadual. Há uma expectativa pela candidatura, além de Aloysio Sampaio, do vereador Ismael Silva, secretário municipal de Educação, é um dos nomes colocados aí também como possíveis nomes nessa chapa. São 2 chapas, a chapa para estadual e para federal, que prometem ser bastante competitivas, viu, Douglas? O Progressistas, apesar de ser um partido de oposição, tem conseguido manter uma boa base, atrair lideranças e pode surpreender, viu? Inclusive, lá no evento, conversando com algumas lideranças do partido, que contestam os cálculos feitos pela base aliada do governador Rafael Fonteles, né? Os deputados da base afirmam que Rafael Fonteles deve eleger de 25 a 27 deputados estaduais e 8 ou 9 dos 10 deputados federais no próximo ano. Esse cálculo é contestado lá pela oposição e pelo Progressistas, que trabalha para ter chapas competitivas no próximo ano. Vamos aguardar aí. O Ezequiel vai entrar em campo com o Natan para apurar. E só para fechar aqui, tem a imagem aí, o presidente da Câmara, Hugo Mota, da Câmara Federal, e líderes decidiram não colocar a pauta da anistia como urgência. Aquele embate, está aí a reunião, aquele embate, né, principalmente por parte do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, parte do União Brasil também, enfim.
parlamentares de oposição ao presidente Lula, um assunto que rendeu debates acalorados na tribuna da Câmara, pronunciamentos em redes sociais, entrevistas, enfim. Então, foi decidido que não vai ser colocada a pauta da anistia com caráter de urgência. Uma decisão do presidente Hugo Mota e também dos líderes.